Observe que, enquanto o rico gastava o seu dinheiro em coisa que não agregava valor à vida, tinha um pobre, um necessitado, uma pessoa carecendo daquele dinheiro que o rico estava gastando em excesso, tinha um pobre na sua porta. Sendo que o rico, por fazer parte de Israel, ele estava debaixo da aliança que Deus prometeu a prosperar todo Israel, fazer de Israel a nação mais poderosa da terra. Nem o inimigo suportaria ou teria êxito ao lutar contra Israel. Israel só estaria por cima e não por baixo, seria cabeça e não cauda, teria para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado. Então, porém, a condição era que o povo obedecesse os mandamentos. E nos mandamentos, o amor a Deus e do mesmo modo ao seu próximo como a si mesmo era o principal mandamento. Era e é e continua sendo até hoje. Então veja, o rico ignorou os mandamentos. Então o pobre da história de Lázaro, que também era filho de Deus, que por alguma razão estava ali, seja para provar a obediência do rico, ou seja, porque ele não tinha tanta habilidade quanto o rico, ou porque não tem a oportunidade, a Bíblia não descreve essas questões. O que se sabe é que havia um mandamento, você pode encontrar esse mandamento ali em Deuteronômio capítulo 15, o verso 7. Se tiver algum pobre em sua porta, não feche a mão, não feche o coração, abençoe o pobre. Israel, ao fazer isso, Israel todo seria beneficiado, porque a palavra de Deus estava ali em operação, em prática, e aonde a palavra de Deus está em operação, está em prática, ali o governo de Deus se instala, e aonde está o governo de Deus? A fartura, a prosperidade. Então, de fato, tudo que Deus disse a respeito de Israel, que ela seria a nação mais honrada da terra, de fato era esse o plano e deveria acontecer. Mas Israel quebrou a aliança e se viu isso na pessoa do rico e do Lázaro. Então, aquilo que foi para Israel a princípio, hoje é para a igreja. Todas as pessoas que entenderem isso e se assumirem em Cristo e tomar posse, essa pessoa, juntamente com seus irmãos, passam a ser a Israel de Deus, e a aliança é ativada. Lembra que Israel passou 40 anos, ou seja, 400 anos no Egito. As promessas estavam lá, mas eles não reconheciam. Eles não tinham fé o suficiente para validar a aliança. Enquanto não fez isso, eles pereceram, eles sofreram. Mas a partir do dia que eles ativaram a aliança, imediatamente o poder de Deus entrou em manifestação no Egito para inverter as coisas, para colocar as coisas em ordem, na verdade, porque na promessa de Deus, Deus disse: vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Lá no Egito, quem estava por cima era Faraó, o povo estava por baixo. Então Deus começou a quebrar o Egito com as pragas, e a primeira coisa que Deus fez também, porque está escrito: e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um enfermo sequer, e ali Deus fez o povo prosperar, tão somente porque eles ativaram a aliança que esteve paralisada, que depois Israel voltou a esquecer da aliança. Então essa aliança está atual hoje em Cristo, porque as bênçãos de Abraão chegam sobre os crentes em Cristo. É o que está escrito em Gálatas capítulo 3, o verso 14. Então, veja só, enquanto o pobre estava ali na porta do rico, ele estava gastando o dinheiro dele com coisas que não agregam valor à vida. Então, estava claramente mostrando que ele tinha quebrado a aliança. Para ele não tinha importância os mandamentos de Cristo. Então, agora o rico tornou-se devedor ao pobre. Por isso, o pobre estava do outro lado, sendo a testemunha da omissão do rico, que não cuidou. Então, precisamos entender o seguinte: Deus não tem
nada contra uma pessoa que tem dinheiro. Deus não tem nada contra uma pessoa que tem dinheiro. A questão aqui é que, primeiramente, o dinheiro que aquele rico tinha, era Deus que tinha dado, tanto para ele, o rico, como para o Lázaro, que também era filho. E ali o rico tinha oportunidade de cumprir a aliança, e ele não fez isso. Então, se o rico tivesse obedecido, ele tinha recebido 100 vezes mais nesse mundo, e a salvação do reino vindouro, salvação que ele perdeu, porque o rico estava do lado errado do Hades, enquanto que o Lázaro estava do outro lado. Então, Deus pediu no caso do jovem rico, não era porque Deus queria que o jovem rico se tornasse pobre, é porque o amor ao dinheiro, o dinheiro estava ocupando o lugar de Deus. Então aqui está o X da questão. O rico tão somente precisa provar que não vai desviar o foco e que de fato ele é mordomo porque tudo é de Deus, e que ele não ama o dinheiro mais do que o próprio Deus, que no caso do jovem rico, ele provou que ele amava mais ao dinheiro. Agora veja, na mesma história do jovem rico, também tem a história do Zaqueu. Zaqueu também era rico. Veja, Jesus nem mandou ele vender tudo que tinha e distribuir aos pobres. Olha o que ele disse: Senhor, se eu desfraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então aqui está o comportamento exemplar para uma pessoa que reconhece que o dinheiro é de Deus. Agora, veja só, pelo fato, entenda isso, pelo fato dos ricos terem quebrado a aliança e provar que eles não estavam aptos para direcionar para o destino certo, porque o pobre do Lázaro era o testemunho, ali é um modelo, é um exemplo. Então agora Deus fez aliança com os pobres, é isso mesmo, fez aliança com os pobres. E aí você encontra Tiago falando, por exemplo, Deus, não sabei que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé. E é aqui que está a chave da revelação, aqui que está a maravilha de tudo que eu estou falando para você. Veja só, você que é rico, você deve entender, Deus não lhe condena apenas pelo fato de você ser rico, desde que você obedeça os mandamentos do Senhor. E você não será responsável pelos pobres do mundo inteiro, você será responsável pelos pobres que está dentro da sua responsabilidade. Se você é um cristão temente a Deus, você tem compromisso com os carentes da sua igreja. Se você é uma pessoa que da sua família, tem uma pessoa carente, você é responsável pelo carente da sua família. Você não pode ser responsabilizado pelo mundo inteiro. Então você precisa entender que não é que Deus quer que você dê o dinheiro para você ficar pobre, para você herdar a salvação. Não. É que esse é o mandamento, o principal do mandamento, você tem a oportunidade, e assim o caminho da prosperidade, da abundância, está sempre liberada para você fazer. Então você pode cumprir os mandamentos e você receberá 100 vezes mais aqui e uma morada no céu que está por vir. Enquanto você que é pobre, você precisa entender o seguinte: seja qual seja os motivos, as razões em que você está na carência, você está na falta, você está na escassez, você não consegue mudar, você não conseguiu romper. Então, aí você ouviu uma palavra dessa e você creu, com o coração você creu, com a boca você confessou e você confessa que você creu. Então, imediatamente você entrou na aliança e aquela ordem de Jesus entra imediatamente em ação. Vai e dá aos pobres, como Jesus disse ao jovem rico. Então, por quê? Porque o Senhor Jesus, que é o testemunho, o validador da nova aliança, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então,
O que ele disse é o que predomina, é a força maior, é o poder maior. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O livro de Hebreu começa falando o seguinte: no passado Deus falou de muitas maneiras, porém nos últimos dias Deus tem nos falado através do Filho, a quem ele nomeou herdeiro de todas as coisas, através de quem também fez o mundo. E no versículo 3 diz: e o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, olha só, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado tudo, feito tudo, concluído, subiu e está sentado à direita do Pai no lugar de governo, aonde colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés.